Comprar um apartamento na planta realmente é um sonho, só que tem muitas coisas que não te contam. E hoje eu trouxe 5 coisas que eu gostaria de saber antes de comprar um apartamento na planta. A primeira coisa é que os juros de obra vai passar o valor do seu financiamento. Juros de obra é um valor que a gente vai pagar todos os meses de acordo com a evolução de obra. Ele começa bem baixinho e chega lá nas últimas parcelas, possivelmente ele vai passar o valor ali estipulado do seu financiamento. Então, se você parcelou a entrada, você vai pagar o valor da entrada, que vai ser ajustada todos os meses pelo INCC, mais o valor dos juros de obra. Então, você vai ter 2 valores para pagar mensalmente. Esse primeiro valor, que é a sua entrada, você vai pagar, ela já está lá estipulada dentro do seu fluxo de pagamento. Já os juros de obra, ele vai começar bem baixo se a obra estiver começando do zero, e ele vai ir aumentando conforme ela vai evoluindo. O meu juros de obra passou o valor do meu financiamento nos 2 últimos meses. Então hoje o meu financiamento é R$ 1.300 e nos últimos 2 meses ele veio R$ 1.450. E assim, se eu não tivesse me organizado seria terrível, porque eu dei uma corrida para matar já a entrada parcelada e no último ano eu não pagava mais a entrada que eu parcelei, porque eu havia quitado ela. Eu só pagava os juros de obra. E aí sim eu consegui pagar mais tranquilamente e sobrando uma graninha ainda para eu guardar ali para obra e também ali para montar meu enxoval. E a segunda coisa é você levar um profissional para fazer a vistoria do seu apartamento. Por quê? É um momento muito importante. Além da vistoria, o engenheiro vai acompanhar você, te apresentar todo o apartamento e te fazer você assinar se tiver tudo certo, você estiver de acordo. E aí sim você já pode receber as chaves e mudar para dentro. Você levando um profissional, ele vai participar dessa vistoria com você. Então ele vai verificar os canos, a inclinação de piso, se tem algum piso oco, se tem algum piso rachado, quebrado, se as janelas estão fechando. Ele vai analisar exatamente tudo. Ele vai fazer um raio-x do seu apartamento. Aqui no caso, teve alguns erros e eu não teria a capacidade de analisar eles porque eu estava muito eufórico, eu estava muito feliz. Quando eu pisei aqui dentro, falei, meu Deus, meu cantinho, onde eu assino? Eu estava mais ou menos assim. E a minha engenheira que veio e falou, opa, ó, não vamos assinar porque está faltando isso, isso, isso. Em alguns casos, se forem pequenos reparos, eles mesmo têm uma equipe de prontidão, dependendo da construtora, nessa fase aqui de vistoria, já para fazer os ajustes. Então, se é uma porta que está desnivelada, já vem uma equipe, ajusta ali na hora, você assina e recebe as chaves. No meu caso, eram algumas coisas que não dava para fazer ali na hora. Então eles marcaram depois um outro momento, um período, né, para eles fazerem esses ajustes e um outro momento para eu fazer a revistoria e aí sim depois eu fazer a assinatura. Mas eu paguei uma vistoria. A revistoria eu teria que pagar de novo. Só que o legal é que a minha engenheira já entregou um laudo, né, com a fotinha e ela colava um adesivinho onde tinha os erros. Então, nesse laudo, ela tirou uma foto do lado ali do adesivo que ela colou e ela descrevia o que era. Então, como eles tiveram acho que um mês para arrumar tudo que eles precisavam, quando eu vim com esse laudo, eu não paguei ela de novo, e aí na segunda vez eu só fui batendo o que estava no laudo. Então, se era a porta, eu olhava na foto, via se estava arrumado. E aí tudo estava arrumado, e aí de fato eu fiz a aprovação ali pelo segundo momento. Mas a dica da vez é, por favor, leve um profissional. Fábio, eu consumi muito conteúdo, tal, estou seguro de ir. Ou a grana está um pouquinho mais apertada. Aí não tem problema. Então, eu, inclusive na minha planilha, que está aqui embaixo o link, tem uma aba que você pode ali comprar para você fazer essa vistoria. Então, lá tem o checklist de tudo que você precisa olhar. Então, se você tem essa certa familiaridade, se não, vá com um profissional. A terceira coisa é que guarde dinheiro, porque obra custa um rim. Sim, gente, eu fiquei espantado. Eu confesso que eu comecei a consumir muitos conteúdos de obras, né? E aí, sobretudo, móveis planejados durante o período de construção aqui no meu AP. E aí, quando eu fui fazer o primeiro orçamento, que saiu 20 e tantos mil reais, uma cozinha com um banheiro, eu quase caí para trás. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque é isso, obra custa muito dinheiro. Então a minha dica para você é, a partir do primeiro momento, tente guardar o máximo que você possa. O que eu fiz que me ajudou muito e que eu oriento todo mundo que troca uma ideia comigo? As parcelas, não façam elas maiores da entrada do que o valor do seu possível financiamento. Por quê? O banco aprovou o financiamento em relação à parcela do seu bolso, então ele sabe que até ali aquela porcentagem você conseguiria pagar de acordo com a sua renda.
Então, já que ele aprovou, você deve, foi o que eu fiz, começar a agir como se você já tivesse isso para pagar. Então, quando você morar, se sua parcela é R$ 1.400, você não vai pagar R$ 1.400 mais, exemplo, R$ 400 de condomínio? Você não vai ter que ter R$ 1.800 todos os meses? Pois bem, foi o que eu fiz todos os meses. Então, basicamente, eu já agia como se eu tivesse que pagar esses R$ 1.800 todos os meses. Só que a minha parcela era 300 e no primeiro mês o juros de obra foi 50. O que sobrou disso, eu guardei. E eu fui guardando até eu conseguir pegando essa grana e matando a entrada. Então, se a sua parcela for um pouquinho mais alta, o que sobrar dá para você guardar e ficar um pouquinho mais tranquilo lá no final, quando as parcelas estiverem mais altas porque for ajustada e também o juros de obra mais alto. Então, guarde grana, monte sua estratégia, mas o importante é você guardar muito dinheiro. Por quê? Além também de passar todo esse processo, depois tudo é muito caro. Então, uma geladeira chegou na nossa vez de ser adulto, custa R$ 5.000. Uma TV, eu demorei o ano todinho para conseguir comprar uma, não consegui, só consegui no final depois, por causa do 13º. Então, sim, mobiliar um AP, obviamente, ele demanda muita grana. Então, se você conseguir se programar para ir guardando uma grana, e nesse momento ali, onde você pegar as chaves, ter um pouquinho mais de tranquilidade, vai ser melhor para você. Se não der, faz o básico. Paga as parcelas ali com os juros de INCC tudo certinho, também os juros de obra, para você pegar suas chaves. Pegou sua chave, caiu para dentro, é uma coisa de cada vez e respeitando o seu processo. E o quarto é que você não precisa passar 30 anos pagando o seu financiamento, afinal, existe a amortização. Basicamente, o que é a amortização? Quando a gente paga uma parcela, então, por exemplo, o meu financiamento de cada R$ 1.300 que eu pago, só R$ 300 é abatido do meu saldo devedor. R$ 1.000 são de juros, sim. Você acredita nisso, menina? Então, basicamente, quando você faz a amortização, você paga direto o valor do saldo devedor e não dos juros. Então, meu financiamento que é R$ 1.300, se eu for abater ali R$ 1.300 além do que eu estou pagando ali do mês, eu vou pegar 3, 6, 9, 12, 4 parcelas em vez de uma. Então, se você se organizar para cada 6 meses, uma vez no ano, fazer um montante ali, amortizar 10, 15 mil reais, você abate todo esse valor da dívida, não só essa porcentagem que é abatida conforme ali a cada mês por conta dos juros. É claro que isso vai variar de acordo com a tabela Price ou SAC, mas a gente precisa depois trazer um vídeo especificamente sobre isso. Mas já que fica aqui no seu radar que você pode comprar o seu AP e você não vai ficar amarrado a 30 anos pagando um financiamento. Quinta e última, o seu condomínio não será só os R$ 250 que o seu corretor te falou. Ele talvez tenha mentido ou não passou a informação correta em relação a isso. Existe uma coisa chamada taxa condominial, que é o que ele se refere geralmente quando ele fala desses R$ 250, R$ 350, e tem o boleto de condomínio. A taxa condominial é uma parte do boleto do condomínio. Essa taxa é o valor de manutenção mensal do condomínio. Então ele vai pegar aqui, tem funcionário, tem cerca elétrica, tem pagamento de jardinagem, manutenção dos elevadores, pano, desinfetante para limpar, tudo que é de custo mensal ali do condomínio, ele entra nessa cota condominial. E aí sim, dividida por todos os moradores, fica uma fração de 300, dependendo ali da boa administração, 350 isso no começo. E aí fora isso, tem água, tem energia das áreas comuns, tem o gás se ele for coletivo, então entra outros valores. E aí juntando tudo isso, aí sim o seu condomínio vai passar ali sem dúvida dos 400, 500 reais no começo e podendo subir também de acordo com o que for decidido ali na assembleia. Mas não acredita nele quando ele fala, não, o seu condomínio vai ser só 300 reais. Mentira. Isso é provavelmente a taxa condominial. Fora isso, vai ter o teu gás, a tua água e ainda umas outras coisas que geralmente são cobradas ali dentro do boleto do condomínio. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e te ajudado a ali ligar um pouquinho suas anteninhas antes de comprar o seu apartamento na planta. Já conta aqui nos comentários o que você achou ou o que mais você quer saber. Já deixa o seu like aqui e me segue e não se esqueça. Siga seus sonhos e respeite seu processo. Fui!